E aí, minha gente, tudo certinho? Beleza? Olha só, a proposta de hoje é modelar esse cogumelo aqui, ó, maligno do Super Mario Bros. Se algum de vocês que estiver acompanhando aí a videoaula se lembrar o nome dele, por favor, deixa um comentário aí no post e me fala, porque de cabeça eu não lembro. Pra ser sincero, eu nem cheguei a pesquisar, mas quem souber, coloca aí. Ó, o nome do cogumelo é tal. Fechou? Então, vamos modelar este cogumelo. Para essa aula eu quero trazer uma proposta um pouco diferente. O que eu quero dizer com isso? A gente vai fazer assim. A gente vai abrir essa imagem no Photoshop. A gente vai dar uma leve rafiada nela. Para quem não souber o que é rafiar, seria rascunhar, seria fazer um sketch, um esboço por cima dela. E a partir disso a gente vai começar a fazer o 3D. Então, essa imagem, como é que eu consegui ela? Eu fui no Google, pesquisei lá, eu nem lembro o que eu pesquisei na verdade, mas se vocês pesquisarem lá cogumelos Super Mario Bros, por exemplo, eu acho que já vai aparecer para vocês várias imagens que incluem essa também, certinho? Então vamos começar. Eu peguei esta imagem, vocês podem tentar fazer com outra imagem também. Eu aconselho que façam com a imagem deste cogumelo aqui. Não exatamente esta imagem, mas a imagem que tem esse cogumelo maligno. Sacou? Então eu estou com a imagem aqui. Eu vou clicar com o botão direito. Vou escolher abrir com Photoshop CS4. E aí eu abri a imagem no Photoshop CS4. Em outras videoaulas, quem acompanhou em ordem vai se lembrar disso. Em outras videoaulas eu já expliquei algumas funcionalidades do Photoshop. Eu sei que foi uma coisa muito breve, mas acredito que já deu para se familiarizar um pouco com ele. Para aumentar este desenho aqui, para aproximar o zoom, eu tenho um atalho que é segurar o Ctrl e apertar o mais. Como vocês bem sabem, eu gosto muito de trabalhar com atalho. Então, Ctrl mais aumenta o zoom e Ctrl menos diminui. Lembrando que eu não estou aumentando ou diminuindo a imagem, eu estou aproximando ou afastando. Se eu segurar a barra de espaço, clicar com o botão esquerdo mesmo e movimentar, eu consigo mover a minha tela. No 3D eu tenho que pressionar o scroll, que é a rodinha, né? E aí eu movimento mais ou menos da mesma forma. Só que aqui no Photoshop é segurando a barra de espaço e movendo. Em seguida eu venho aqui ao lado na barra de Layers. Eu vou até fechar esse Adjustments aqui para não atrapalhar. Então eu tenho a barra de Layers, que é esta barra aqui. Na parte inferior dela eu tenho o botão chamado Create a New Layer. Este aqui. Fazendo isso eu estou criando uma camada em cima desta camada que recebe o nome de background. Por que eu faço isso? Eu vou explicar para vocês. Eu vou clicar nesta nova camada e vou arrastar até o lixinho. Então sempre que vocês quiserem apagar uma camada é só clicar nela e arrastar até o lixinho. Voltando, por que eu crio uma nova camada? Eu crio pelo seguinte. Por exemplo, eu vou desenhar aqui com um pincel nesta camada aqui. Então vou vir aqui na barra ao lado, que é a barra de ferramentas ou caixa de ferramentas. Nela eu tenho uma ferramenta chamada Brush, que é pincel. Então eu clico no Brush Tool e escolho a primeira opção, Brush Tool. Aí aqui eu tenho a cor de Foreground e Background, ou seja, é a cor de primeiro plano e a cor de segundo plano. Nesta cor de primeiro plano está branco, eu vou clicar duas vezes. Vou escolher, por exemplo, o vermelho. É só clicar em cima, da onde tiver mais vermelho, ou clicar, segurar e arrastar até ficar no vermelho. E aqui eu tenho um quadradinho chamado New. Aqui ele vai mostrar a cor que eu estou selecionando. Embaixo o Current ou Current está branco, ou seja, é a cor que estava antes. Entenderam? Eu sei que muitas pessoas que me acompanham têm interesses por design em geral e web design também.
Então vocês podem perceber que este painel, ele tem aqui ó, o CMYK, que corresponde à cor de impressão. Ele tem o modo Lab, que é o modo de tratamento de imagem no Photoshop. Ele é o modo diferenciado, talvez até posso chamá-lo de avançado. Eu tenho aqui o HSB, que é Hue, Saturation e Balance. Aqui eu tenho o RGB, que lá no 3D Studio Max a gente trabalha com RGB. E aqui eu tenho o cerquilho, né, ou o jogo da velha, que é o hexadecimal. Essa aqui é a parte dos web designers. Então como é que eu posso tratar isso aqui? Nós sabemos que a cor hexadecimal ela vai de 2 em 2, né? Então ó, FF0000. FF0000 corresponde ao vermelho, tá correspondendo ao vermelho aqui. Se eu quisesse preto, por exemplo, eu ia colocar 000000. Ficou preto, tá vendo aqui no, onde está new. Se eu quisesse branco, eu colocaria tudo F. FF. Ficou branco, estão vendo? Como é que isso aqui funciona? Isso aqui funciona semelhante ao RGB. As duas primeiras casas correspondem ao vermelho, é R de vermelho. Se eu colocar 00, eu estou dizendo que é preto, assim, é a ausência de todas as cores. Então, essa medida hexadecimal vai do 0, passando pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chega no 9, não tem mais nenhum número. Por exemplo, 10. 10 já seria duas casas. Então, o que acontece? Ele não vai usar duas casas. Ele vai para as letras. Então, depois eu tenho o A, B, C, D, E até o F. Lembrando que vai de 0 até F. 0 é preto, que é a ausência de todas as cores, e F é branco, que é a mistura de todas as cores. Fazendo esta combinação, ele passa por todas as cores que nós temos na escala cromática. Vou mostrar isso na prática. Por exemplo, aqui ó, eu vou deixar 00 e aqui 00. Eu vou mexer só no R, que é o red. Então tá 00, eu vou colocar, por exemplo, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar, sei lá, 5, 5. Então perceba que aqui no new ficou um pouco avermelhado, mas também é um pouco preto. Se eu colocar, por exemplo, 9, 9, ele vai estar quase na metade. Ele está entre o 0 e entre o F, perceberam? Está quase na metade. Se eu for aumentando 9, 9, depois não tem 10, 10. O que vem depois? Eu falei que vem o A, vem as letras, né? Então, por exemplo, AA. Vou aumentando, sei lá, agora DD, por exemplo. Entenderam? Eu estou chegando perto do F. Coloquei FF, ficou vermelho. Então, eu estou me referindo aqui à cor vermelha, que é são esses dois primeiros números aqui, é o vermelho. Se eu deixar aqui 00, eu falei para vocês que é RGB, né? Então aqui ó, é red, aqui é green, e esses dois últimos é o blue. Vamos ver isso na prática. Eu vou aumentar os valores de green, então vou colocar aqui, por exemplo, 5,5. Ó, ficou meio esverdeado. Se eu colocar aqui o valor máximo, que é FF, fica um verde total aqui, um verde forte. Entenderam? Volto aqui com 00. Eu falei que a última cor é o blue, né, que é RGB. Red, Green, Blue. Então eu vou aumentar os valores. Por exemplo, vou colocar, sei lá, 5,4. Ó, ficou meio azulado. Se eu colocar, sei lá, F6, tá vendo? Eu posso misturar as cores. Colocar, sei lá, D3. Entenderam? Eu tenho várias possibilidades de chegar nas cores que eu necessito. Então, tendo conhecimento disso, vocês podem mudar tanto pelo CMYK, pelo Lab, pelo pelo HSB ou pelo RGB. Ou pelo hexadecimal. Talvez isso seja mais um conhecimento para vocês. Então, sabendo disso, eu vou colocar aqui um vermelho forte, que vai ser FF0000. Vocês perceberam que enquanto eu digitava, as cores foram mudando, ó. Então o que eu fiz aqui? Eu estou com vermelho forte. Aqui eu coloquei nada de green e aqui nada de blue, estão vendo? Então ele ficou vermelho mesmo. Mas se eu quiser deixar um vermelho meio esverdeado, por exemplo, o que eu poderia fazer? Eu poderia deixar aqui um FF, aqui, por exemplo, sei lá, 0, 1, 2, 3. Aqui, por exemplo, um 3, 3.
e aqui no 00. O que eu estou dizendo para ele? Ó, está totalmente vermelho e um pouco azulado. Se eu for subindo esses valores, olha o que acontece. Sei lá, vou colocar DD. Ó, ficou amarelo. Estão vendo? Então vocês podem fazer combinação de cores sabendo disso. Então vamos lá. Tá no vermelho total. Eu ia dizer por que eu crio novas camadas, né? Eu estou aqui com o brush e aqui em cima mostra as configurações do brush que eu acabei de pegar. Aqui eu tenho o tamanho dele, tá 99, tá muito grande. Eu clico aqui e arrasto, vou diminuir, vou deixar aqui aproximadamente 5 pixels, 5 ou alguma coisa perto. E aí eu vou clicar, segurar e arrastar. Olha só o que acontece. Se eu clicar aqui no... eu vou clicar duas vezes aqui onde está o cadeado e vou clicar em OK. Fazendo isso eu destravei a camada. Eu posso, por exemplo, apagá-la ou pintá-la ou fazer o que for necessário. Se eu clicar aqui no olhinho agora, tá vendo que some o meu fundo, que é a minha imagem, e também some o meu contorno que eu acabei de fazer, porque eles estão na mesma camada. Como é que é esse negócio de camada? É como se fosse folha de papel. Então eu tenho uma folha de papel que tem este desenho, e aí é como se eu pegasse a caneta Bic vermelha e desenhasse na própria folha. Ou seja, a cor está na folha. Uma nova camada seria o seguinte: eu teria esse papel, em cima dele eu colocaria um papel transparente, um papel manteiga ou um papel vegetal, e eu desenho por cima dele. Se eu tirar o papel vegetal, o desenho ainda continua lá, entenderam? Então eu vou desfazer isso apertando Ctrl Z ou Alt Ctrl Z. Se eu apertar Ctrl Z uma vez, ele desfaz uma vez. Se eu pressionar Alt Ctrl Z, ele vai desfazer várias vezes até voltar ao que era. Bom, já sabemos então que temos que vir aqui no Create a New Layer. Agora eu posso desenhar nesta nova camada que chama Layer 1. Está escrito aqui, estão vendo? Se eu vier aqui e tentar fazer um contorno, ó, o que acontece? Eu posso esconder a camada de baixo, que o meu contorno ainda permanece lá, estão vendo? Então esta é a vantagem de se criar novas camadas. Nós podemos criar uma camada para a cor, podemos criar uma camada para o contorno, podemos criar uma camada para cada cor, podemos trabalhar da forma que nos for mais conveniente. Eu vou pressionar novamente Alt Ctrl Z. E eu vou configurar esse pincel porque ele está um pouco esfumaçado, eu não quero. O que eu faço? Eu venho aqui nesta barra de cima. Aqui onde está 5 pixels, eu clico. E aí nós temos aqui onde está escrito Hardness. O que é o Hardness? Hardness é assim, se eu mexer nele, eu vou deixar o pincel totalmente duro, totalmente seco, que seria isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele está seco. Eu vou até afastar o zoom apertando Ctrl-. Vocês veem que a borda dele ela não é esfumaçada, tá vendo? Ó? É uma coisa dura, seca. Se eu vier aqui novamente no brush onde está 5 pixels, abrir, pegar o hardness e arrastar deixando 0, ele estava em 100, eu estou deixando em 0. Aí olha o que acontece, ele fica um pouco esfumaçado, estão vendo? Se eu vir aqui e aumentar o tamanho dele, não vou mexer no hardness, agora é o master diameter, que é o diâmetro máximo dele. Ó, aumentei um pouco. Agora eu pinto, você tá vendo? Ó, ele parece uma tinta spray, ó. Tss, tss. Ó a sonoplastia, ó. Tss, tss, tss. Sacou? Eu não estraguei meu desenho porque eu pintei numa nova camada. Se eu clicar aqui em cima da palavra Layer 1 e arrastar pro lixo, eu apaguei. Entenderam? Eu não apaguei o desenho, apaguei a camada que estava em cima. Então agora eu vou criar uma nova camada novamente. Nós já entendemos esse princípio de camada. Agora eu vou configurar o pincel, deixando aqui o Master Diameter com 5 e o Hardness com 100%. Pronto. Agora eu já posso fazer um traçado aqui. Eu vou até deixar aqui menor, eu vou até digitar, tá? Vocês podem arrastar aqui esta barra ou vocês podem digitar. Vou deixar com 2, por exemplo. E aí eu vou ter um pincel bem fininho, ó. Tá vendo? É quase uma canetinha. Minha gente, nosso tempo acabou. Na próxima aula nós continuamos com a nossa empreitada.
Um abraço e até lá.